Galera, boa noite. Quanto tempo, hein, bicho? 15 dias aí com um pouquinho de descanso da sexta-feira para vocês com a matemática, mas agora estamos de volta, hein? Objetivo de hoje, vamos mexer um pouquinho com progressão aritmética. A gente já trabalhou na aula passada um monte de exercício relativo à geometria analítica, bem naquela parte inicial do estudo da reta. Agora a gente vai trocar completamente o foco, vai voltar lá para a progressão aritmética, que é uma matéria mais tranquila e que cai bastante lá na prova da ESA. Beleza? Vamos ver o que a gente consegue de bom aqui hoje. Lembrando que progressão aritmética, em termos de fórmula, se reduz a duas. A gente vai tentar fazer as coisas sem fórmula, mas vira e mexe elas vão aparecer. Certinho? Então vamos lá. Ó, para nossa brincadeira de hoje, a gente vai começar com uma questão que é lá do ITA, uma questão interpretativa. A gente vai ver que a conta em si não é nada muito difícil, mas que entender o que tem que fazer pode gerar algum transtorno. É um exercício que foi passado para vocês numa lista, acho que da nossa primeira aula, e que não tinha sido resolvido à época, que a gente vai fazer agora. Então lá temos o seguinte, ó. A cada aniversário, seu bolo tem uma quantidade de velas igual à sua idade. Ótimo, então vamos deixar esse aqui reservado, porque me parece que deve ser alguma coisa importante, né? Quantidade de velas igual à sua idade. As velas são vendidas em pacotes de 12 unidades. Opa, número é sempre bem-vindo, hein? Pacotes com 12 unidades. Estão na área. E todo ano é comprado apenas um novo pacote. Opa, beleza. As velas remanescentes são guardadas para os anos seguintes. Mais uma informação pertinente, hein? O cara não perde nenhuma. Guarda as velas para o ano seguinte. E isso acontece, acreditem ou não, desde o seu primeiro aniversário. Olha que beleza. O cara está comprando um pacote de vela desde o primeiro aniversário dele. Qual é a idade em anos no primeiro ano em que as velas serão insuficientes? Então, continuando com essa pegada de compra um monte, fica com as do ano passado e junta tudo num lugar só, quando que as velas que eu tenho deixarão de funcionar? Então veja, galera, a ideia básica aqui é a gente tentar simular o que está acontecendo para essas informações aí. O que a gente sabe aqui? Que no primeiro ano, no aniversário em que ele fez um ano, o que aconteceu? Vamos só descer essa parte aqui para ficar ainda mais explicadinho para vocês. Ó, no primeiro ano em que ele fez aniversário, você consegue determinar a quantidade de velas, e aí vamos usar, igual ele colocou aqui, essas velas remanescentes. Certinho? Sobraram velas. Então, quantas são as velas que sobraram no aniversário? Nós sabemos o quê? Que nesse aniversário de um ano, ele comprou um pacote. Então, ele tinha 12 velas. E dessas 12 velas, uma ele teve que mandar embora. Por quê? Porque como está aí em azul, em amarelo, a quantidade de velas é igual à idade dele. Então, no primeiro ano, utilizou-se uma vela. Logo, sobrou para a criança um total de 11 velas para ser utilizada no ano seguinte. Continuando a ideia, quando o camarada fez 2 anos, o que aconteceu agora? Ele comprou um pacote de velas, então começou com as 12, só que agora ele já tinha 11. Então ele fica com mais 11 velas. Só que essas velas serão utilizadas. E agora ele vai utilizar 2, relativo aos 2 anos que ele tem. Ou seja, ao final das contas, sobrará para ele um total de 11 em preto mais 10. Por que 10? Do 12 azul com o 2 vermelho. Vamos continuar essa pegada aí. Com 3 anos, seguindo o mesmo raciocínio, ele comprou o pacote de vela, que é comprado todo ano, só que agora ele já tinha algumas guardadas. 11 e 10. E por ser um aniversário de 3 anos, ele tirou o 3 da brincadeira. Logo, o que sobrou para ele foi 11, 10 e 12 menos 3 dá 9.
Começaram a sacar a lógica que está acontecendo aí, moçada? Veja bem, nos 4 anos dele, o que vai acontecer pulando esse pedaço do meio? Vai aparecer aqui, se vocês entenderam o que está acontecendo, 11, 10, 9, 8. Relativa ao quê? As velas que ele tinha, 11, 10 e 9, as que ele comprou, as 12, e as que foram retiradas por conta do aniversário, menos as 4. Beleza? Então, nessa pegada, importante olhar o que está acontecendo nessa última partezinha aqui. Véio. O que isso daí está mostrando pra gente é que a quantidade de velas remanescentes diz respeito a uma soma. Só que não é uma soma qualquer, é uma soma de uma PA. E qual é a PA que a gente está formando? Vejam, começamos com 11, depois foi 10, passou-se a ser 9, 8. E aí, se a gente fizesse aqui nos 5 anos, na mesma pegada, agora já pulando a parte do meio, a soma que apareceria para nós lá no final seria os números que nós já temos, 11, 10, 9, 8, 7. Massa. Então, eu vou continuar a minha PA fazendo isso. E essa PA continua, né, galera? Então, vejam que você acabou formando uma sequência. E o que acontece na interpretação do exercício? A quantidade de velas que sobram diz respeito à soma dos termos da PA. Não é isso que nós vimos ali pelo slide anterior? Vamos voltar lá? Olha, 11, 11 mais 10, 11 mais 10 mais 9, 11, 10, 9, 8. Então você tem uma soma de termos. Aí é que está o segredo do exercício. A parte mais complexa de toda essa questão era entender que no fundo, o que você queria era somente compreender que tínhamos uma soma de termos associadas. Aí, galera, agora é só alegria. Basta que a gente lembre uma das duas fórmulas relativas a PA, em que fala que a soma de n termos de uma sequência, de uma progressão aritmética, é dada pelo primeiro termo mais o último termo que você quer somar, chamado de AN. Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Então você tem o A1 mais o AN, multiplica pela quantidade de termos que é n e divide por 2. E aí, essa PA aqui em cima tem primeiro termo A1 igual a 11 e a razão dela, ela está decrescendo, é uma PA decrescente em que você está tirando um valor. É uma PA de razão menos 1. E por que isso é importante? Porque agora vem a segunda fórmula relativa às progressões aritméticas, que dizem que o termo geral é dado pelo primeiro termo, a quantidade que você quer menos 1, vezes a razão. Então, acaba que no fundo, essa é a continha que a gente tem que fazer agora. Beleza? E aí, moçada, game over no seu exercício. Porque pelos valores que nós descobrimos ali em cima, ó, o primeiro termo é 11, beleza? Então, quando a gente olha aqui nessa parte amarelinha, ó, isso aqui é 11 mais 11. Vai dar pra gente 22. Esse R aqui a gente também descobriu que é menos 1. Então, no fundo, o que vai aparecer para nós? Efetuando a conta toda, nós teremos 23 menos N, que multiplica N, dividido por 2. Essa é a quantidade de velas que sobram para você. Aí, qual é o problema dessa história, galera? O que o exercício está querendo de nós? Vamos voltar lá porque acabou a questão, hein? Ele está querendo saber, ó, vamos destacar em vermelho. Quando que as velas serão insuficientes? Ou seja, diacho, vermelho, agora vai. Vermelho, marca texto. Aê!
Então, quando que elas serão insuficientes? O que significa que as velas irão acabar para a gente? Significa que em algum momento esta soma não vai mais ser positiva. Sempre que ela for positiva, é porque você tem velas sobrando. Mas se por acaso as suas velas acabaram, é que ela passou a ser zero ou negativa. Aí olhando para cá, quem tem que ser o valor de n para que essa conta dê zero? Ora, galera, como aqui dentro está 23 menos n, significa que o n tem que ser 23. No momento em que o n for 23, essa conta dá zero. Acabaram as velas. Se acabou a vela, ela ainda é insuficiente? Não, ainda não, bicho. Quer dizer que deu. Mas se com 23 acabou, no próximo aniversário você se lascou. Não sobra mais vela para você. Então, o primeiro aniversário que você tem que ter para que as velas sejam insuficientes é 24. Beleza? Então, começamos com uma questão bem difícil nos sistemas das PAs, mas eu queria trazer o nosso conteúdo inteiro aqui numa questão só, para que a gente faça uma única análise. Então, o que vocês puderam ver na resolução desse exercício aí? Todas as dificuldades da PA numa única questão. São elas: entender que é uma PA, então a gente teve que interpretar o problema. Esse sempre vai ser o ponto mais complicado. Uma vez interpretado o problema, descobri que é uma PA. Eu preciso achar os dados. Então a gente foi lá, montou a sequência, descobrimos o primeiro termo, descobrimos a razão. Uma vez que a gente descobriu o primeiro termo e a razão, nós fomos ver o que a questão pedia. E aí descobrimos que era uma questão de soma de termos. Ah, então se é uma questão de soma de termos, tem uma fórmula para isso, soma de termos de uma PA. Só que para somar termos eu preciso saber o último. E para descobrir esse último termo, tem outra fórmula, que é o chamado termo geral. Então nós precisamos colocar a fórmula da soma, junto com a fórmula do termo geral. Combinando todas essas informações, foi só uma substituição de valor. O que a gente vai ver nas nossas próximas questões é que isso não ocorre sempre, tá, galera? A gente está com uma questão do ITA, que é uma questão bem difícil. Só que agora a gente vai ver que sempre vai ser um desses caras que vai ser explorado. Ou a interpretação, ou a fórmula da soma, ou o nosso termo geral. Certinho? Vamos ver o que sai dali antes para a gente aprofundar esse tema. Antes, porém, eu só vi aqui no chat que pediram para a gente fazer uma explicação novamente da última etapa. A gente vai voltar tudo aqui no nosso slide para entender o passo a passo que nos chegou à conclusão do 24, ok? Então, o que nós vimos inicialmente? Voltando lá para a tela. Nós fomos contar a quantidade de velas em cada aniversário. Então, nós vimos para 1, 2, 3, 4 anos e entendemos a lógica. Era sempre dado por uma soma de termos que era 1 a menos, 11, 10, 9, 8. Então não precisamos nem fazer a conta para 5 anos para descobrir que apareceria o 7 ali. Mas veja, galera, o detalhe disso aqui é que essas são as velas que estão sobrando. Então primeiro sobrou 11 velas, depois sobrou 21, depois sobraram 30. Sempre que esse número for positivo, eu tô com vela. A coisa está dando certo. Então qual é o grande detalhe? Para que essas velas sejam insuficientes, como a questão está pedindo para nós, para que ocorra essa insuficiência, é necessário que a soma que nós temos aqui embaixo seja negativa, porque eu estou devendo, está faltando vela. Aí o que nós fizemos com essa interpretação? Ótimo. Se eu tenho uma progressão aritmética que são a soma das coisas, e as velas equivalem à soma desses termos, nós utilizamos a fórmula da soma, e aí a partir da fórmula da soma, nós substituímos pela fórmula do termo geral
porque a gente não sabe qual é o último termo. E uma vez que nós fizemos isso, aí sim foi só trocar os valores do A1 e da razão. Chegamos a essa fórmula que tem as setinhas aqui, ó. Aí qual era a interpretação final? As minhas velas serão insuficientes quando esse valor for negativo. Se você quiser fazer uma conta para fazer diferente do que nós fizemos, a conta seria essa daqui, ó. Nós queremos que 23 menos n vezes n sobre 2, que é o total de velas, seja negativo. E aí, galera, o que vai acontecer daqui? O 2 passa multiplicando, o n passa dividindo. Então, vai sobrar para nós que 23 menos n vai ser negativo. Ou seja, quer dizer que o seu n tem que ser maior do que 23. Então, se você tem velas insuficientes quando o n é maior do que 23, é porque a sua idade vai ser a de 24 anos. Beleza? Essa é a grande pegada, moçada. Isso aqui vem uma interpretação bem global de tudo isso. Beleza? Então não se assustem com a questão, se prendam aos detalhes que a gente tem que procurar em exercícios de PA. Interpretação, saber se é soma ou se é uma questão de termo geral. Veremos nas outras que as coisas ficam bem mais tranquilas na aplicação. Vamos lá. Olha lá a nossa segunda questão. A segunda questão fala que a gente tem que observar um padrão nas sequências. Qual é o padrão que está aparecendo aí? Eu quero comparar as bolas brancas, ótimo, vamos destacar aqui, comparar nas bolas brancas com as bolas verdes, que aqui apareceu preto e branco na hora de puxar a figura, né? Então vamos considerar bolas pretinhas. Então veja que essa é uma questão que a gente começa interpretando. Eu vou ter que contar as bolinhas brancas e terei depois de contar essas bolinhas verdes. Então vamos criar essas duas sequências e ver o que está acontecendo? Quando nós olhamos para as bolinhas brancas, o que nós temos aí? Então, relativo às bolinhas brancas, começamos com uma. Passamos a ter 4. Depois passamos a ter 9. E depois esse número virou 16. Entenderam a nossa lógica? Qual seria aqui o próximo termo da sequência? Raciocínio lógico, hein, galera? 1, 4, 9, 16. Fechou. Tenho certeza que você descobriu. O nosso próximo termo, 25. E depois do 25, qual é o próximo termo? Não tem erro não. Próximo termo, 36. Porque o que está acontecendo com as bolinhas brancas? As bolinhas brancas, meus queridos, elas estão formando quadrados. Olha lá, você começou com uma bola, depois 2 vezes 2, depois 3 vezes 3, 4 vezes 4. Então é só alegria. Quer dizer que a quantidade de bolas brancas está relacionado aos números ao quadrado. Olha que delícia. Acabou. E o que eu sei dizer sobre as tais bolas verdes que ele coloca aí? Começamos com 2 mais 2, 4. Depois 3 e 3, 6. 4, 4, que é 8. 5, 5, que é 10. Matei então, né? Uai, o que eu estou querendo aqui? Eu estou com uma sequência que fez 4, 6, 8, 10. Então não preciso ver a próxima figura para entender que o meu próximo termo é 12. E que depois desse, o meu próximo termo é 14. Então o que está acontecendo é que você está andando de 2 em 2. Acabou, galera. Você acabou de matar o seu exercício. Você descobriu que a primeira anda de quadrados e que a segunda anda de 2 em 2. Não é isso? Agora, como é que você vai resolver a questão sem precisar usar fórmula? Se liga, moçada.
Quando você está fazendo prova, o cara da prova não quer saber se você sabe o conteúdo, não. Ele quer que você acerte a questão. Fique com isso na cabeça. Então, durante a sua prova, o gabarito é seu amigo. Beleza? Se liga no gabarito. Eu vou colar ali do outro lado para a gente colar. 13, pegar os números. 13, 18, 14. Então, 13, 18, 14, 16 e 21. Olha o que nós queremos. Nós queremos que a bola branca supere a bola verde em 286. Então, a bola branca tem que ser a verde mais 286. Fechou? Então, o que acontece agora? Você tem gabarito, não precisa lembrar mais nada, você já interpretou o exercício. Conte as bolas brancas, conte as bolas verdes. O que acontece se forem 13 figuras? Se forem 13 figuras, lembra que a gente viu que as bolas brancas, elas estavam relacionadas com o quê? Com os quadrados. E o que as bolas verdes tinham de importante? As bolas verdes eram 2 em 2. Ah, maluco. Então, quantas bolas brancas eu vou ter no 13? Eu vou ter 13 ao quadrado, ou seja, 169. Certinho? Se eu só tenho 169, eu nunca vou poder ser maior que 286. Então, por que eu vou continuar a conta se eu quero ser maior que 286? Então, isso aqui, ó, já era. Tá fora. Qual vai ser o próximo? Ah, o próximo é 18. Então a gente continua lá com a continha. Agora eu tenho que ter 18 ao quadrado. Bem, 18 ao quadrado, vamos fazer a conta aqui. 18 vezes 18 dá 18, 20, 384, se eu não estou enganado, né? Então, 384. Opa, esse já é um número interessante. Porque como 324, porque já é um número maior do que 286. Então agora eu continuo. Como é que as bolas verdes funcionam? Vamos lembrar? Elas são começando do 4, andando de 2 em 2, não é isso? Andando de 2 em 2. Se eu vou estar na 18ª figura, olha o raciocínio. Eu comecei com 4, ando de 2 em 2. Quantas vezes? 17 vezes. Porque o 17, que é a sacada do exercício, é a primeira figura, o A1 vale 4, e o A13 é quem eu quero, o A18 é quem eu quero descobrir. E aí se liga que do A1 até o A18 foi um total de 17 casas. 17 duas vezes. Então, 34 mais 4 vai dar 38. Acertou ou não acertou o exercício? Veja que a diferença tem que ser 286, não é isso? Então, como é que ficaria? 324 menos 38, quanto vai dar? Aqui fica 14, menos 8, 6, pedi um emprestado. 3 fica 2, vai 11. 11 menos 3, 8. 286. Ah, moleque! Então quer dizer que eu vou precisar ter um total de 18 figurinhas para encontrar o que estamos procurando. Veja, galera, que na resolução desse exercício, em nenhum momento a gente sequer falou a palavra PA. Nem tocamos no assunto. A gente não falou que era progressão aritmética, não falou que era progressão geométrica, não puxou o conteúdo. O que nós precisamos para essa questão? A gente precisou interpretar. E esse é um dos primeiros desafios, como nós tínhamos colocado. Então se liguem nesses detalhes, porque é importante, né, galera? Saber a lógica que está acontecendo com a sequência é muito mais importante do que decorar aquele tanto de fórmula.
Vá na sacada, poxa, é ao quadrado, então eu vou lá elevando ao quadrado. É de 2 em 2? Então eu vou somando de 2 em 2. Eu ainda tenho o gabarito que está me falando quais são as possíveis respostas, então você junta tudo num lugar só. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Mas claro, como o nosso colega Francisco já colocou ali no chat, você pode não querer fazer desse jeito, querer resolver a sua equação por fórmulas. Não tem problema. Façamos e vamos ver o que vai dar neste caso? Então vamos lá, ó. Se a gente fosse resolver esse exercício por fórmula, como que ficaria? Você tem lá a primeira sequência, que é a sequência das bolas brancas. 1, 4, 9, 16, 25. Então ela é um número ao quadrado. Beleza? Em algum momento ela vai ter que elevar ao quadrado. E como é que eram as tais bolas verdes? Eram 4, 6, 8, 10, 12 e você continua nessa brincadeira. Então o que está acontecendo para você chegar em uma casa qualquer AN que você desconhece? Agora sim, para descobrir esse AN, nós temos uma progressão aritmética de razão 2, porque nós estamos andando de 2 em 2 para cada uma das casas. E além disso, o primeiro termo vale 4. Juntando essas informações, o que nós lembramos? Que o termo geral da sequência AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, como é que ficaria aqui? AN é 4 mais N menos 1 vezes 2. Ou seja, vai dar a formulazinha 2 mais 2N. Aí, galera, o que você está querendo descobrir agora para você matar o exercício? Você quer que as bolas brancas sejam as bolas verdes mais 286, não é isso? Então, como é que ficaria substituindo os valores? N ao quadrado, que são as bolas brancas, é igual às bolas verdes na mesma posição. Então, 2 mais 2N, que nós descobrimos lá embaixo, somado a 286. Logo, você vai ter que resolver a seguinte equação do segundo grau. N ao quadrado menos 2N menos 288 igual a zero. Aí cai na fórmula de Bhaskara, você resolve Bhaskara e mata o exercício. Fazendo aqui por Bhaskara, você vai descobrir dois valores. O N é 18 ou o N é menos 16. Como esse N é uma quantidade de figuras, ele não pode ser negativo. E aí o que sobraria para nós era o mesmo 18 de antes. Então, quando vocês forem ver essa aula de novo, comparem essas duas relações, comparem essas duas resoluções. Vejam o primeiro jeito que nós fizemos utilizando o gabarito e o raciocínio lógico e depois comparem com a resolução por fórmula. Porque como nós colocamos antes, o melhor jeito é o jeito que é bom para você. Sempre pensem nisso. Se para você é muito mais interessante resolver por fórmula, manda brasa, bicho. Se para você o raciocínio lógico é mais legal, se apegue a ele. Mas o importante é que você sempre se preocupe de onde essa coisa veio. Tá bom? Vi aqui no chat que a Ellen perguntou para nós: professor, por que 2 mais 2N? De onde veio isso? Ellen, se liga. Voltando lá na formulazinha que a gente estava montando do termo geral, eu só pulei um passozinho aqui, que é um chuveirinho, tá bom? Como aqui está multiplicando 2 pelo parênteses, eu vou ter que fazer o nosso chuveirinho. 2 vezes N, 2 vezes 2. Então, a nossa conta ficaria do tipo 4 mais 2N menos 2. E aí, quando você juntar esses termos, vai ficar aqui, ó, 4 menos 2, que é 2, somados a 2N. Beleza?
Então daí é que veio essa sominha. Lembrando que esse é o termo geral que a gente desconhece, né? É o cara que nós estamos procurando na resolução da nossa conta. Por isso que ele foi utilizado aqui em cima para a contagem das bolas verdes que nós tínhamos. Ok? Então com isso a gente fecha mais um exercício de PA. Antes de ir para a próxima, deixa eu só ver um detalhe aqui do chat que o Davi colocou para nós. Relativo à primeira questão, não daria no mesmo se eu fizesse uma PA até o menos 12 e contar o número de termos? Vejamos. Não dá certo, Davi. A ideia é boa, mas ela não dá certo. Você vai ter que só completar o detalhe relativo ao 12. E aí é legal. Eu acho que você pegou o espírito dessa parte de raciocínio. Por que o 12, se eu entendi direitinho? O 12 poxa, se eu compro um pacote de 12 velas, no meu 12º aniversário, o pacote não deu mais. Beleza? Só que se liga que quando você tirou esses 12, você já estava acumulando vela de antes, meu amigo. Sobrou vela do primeiro aniversário, do segundo, do terceiro, do quarto. Então, além de retirar as 12 velas do seu aniversário de 12 anos, você vai ter que tirar todas as outras que você juntou. Aí é que é o grande segredo da questão. Então, só o 12 não é suficiente. Tem que ser o 12, beleza? Então, você já sabe que a letra A não é. E depois você vai ter que somar o quanto aconteceu. Quanto é a soma que ele coloca aí, 11 mais 10 mais 9. Aí sim é uma PA bonita, que eu imagino que é o que você colocou. Se você considerar que agora a sua PA tem final. Ela é a PA 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porque daí pra frente você vai ter que acabar com tudo isso. Ok? Aí você tem o total de termos que foram necessários, o total de aniversários que iriam acontecer. Porque como é que funciona? Funciona com os 12 primeiros, mais tudo que eu estou perdendo. Então, vou ter que somar toda essa sequência até o 1, né? Até o 0. O 0. Porque acabam todas as velas. Junta tudo e vê o que vai dar. Tenta aí depois, viu, Davi? Acho que vai fechar dentro do seu raciocínio com esse complemento. Top, galera. Bem legal. Duas questõezinhas bonitinhas. Podemos agora brincar com um pouco mais das outras. Olha, a terceira questão, ela está tratando para a gente sobre soma de números inteiros ímpares. Então, vamos lá. Soma de números inteiros ímpares positivos. Aí ele colocou aí para nós 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, blá, blá, blá. Foi agrupando em pequenos pedaços. Como é que ele fez esse agrupamento só para a gente sacar de cara o que ele está querendo da gente? Ele começou com um número, depois ele passou a ter 2 números, 3 números, 4 números, 5 números. Então o danadinho tá pegando em uma sequência que caminha de 1 em 1. Esse é um ponto legal para vocês guardarem. Aí olha o que ele coloca pra gente, ó. O grupo de ordem N, então algum desses conjuntos de números formados pelas somas dos N inteiros positivos e consecutivos. Então vamos tirar aqui, botar em amarelo a soma dos N inteiros positivos consecutivos. Aí ele fala isso, né? O grupo tem essa soma toda como a gente fez aqui em cima. Grupo de 1, grupo de 2, grupo de 3, grupo daí para frente. Assim, pode-se afirmar corretamente que a soma dos números que compõem o 11º grupo somente. O 11º grupo somente. Rapaz, então olha o que está acontecendo. Você quer o 11º grupo. Então, para chegar no 11º grupo, então, grupo 11. Esse grupo 11 a gente vai chamar de A11. Então, para chegar até o A11, o que aconteceu? Você passou pelo A1,
passou pelo A2, passou pelo A3, chegou até o A10, aí finalmente você chegou até o A11. Esse grupo 11, como a gente sabe, ele é formado por N números. Nesse caso, por 11 números. Ótimo. Então, bicho, qual é a dificuldade dessa questão? A dificuldade dessa questão está em você descobrir quais são os 11 números que a gente quer somar. Porque da forma que aí está, ele só colocou o que quer fazer, mas não sabe quais são os números. E aí, o grande detalhe agora é você juntar as duas informações. Essa questão já caiu tanto na ESA quanto na SPSEX. Então é uma questão legal para a gente ter no bolso. O que a gente vai fazer aqui então? Eu vou dividir a minha questão em duas partes. A primeira parte vem da seguinte pergunta, ó. Quantos números tem aqui? Se você teve que juntar os 10 grupos, quantos números tem aqui nesse total de grupos? Beleza? Descoberto quais são o total de números que tem aqui, o próximo eu me viro. Porque eu sei que quando eu descobrir quantos números tem, basta pegar e ir caminhando de 2 em 2 para onde você está encontrando. Esse é o grande segredo. Então vamos fazer essa contagem. Então começando pelo total de elementos. Então o que a gente sabe? O total de elementos é: começamos com um grupo de tamanho 1, depois um 2, 3, 4, 5, até que a gente encontrou o 10º grupo, não é isso, galera? Então, quantos números nós temos? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4 dá 7, 5 mais 6 dá 11, 7 e 8 dá 15, e 10 e 9, 19. 3 e 7 dá 10, 11 e 15, 26, 26 com 10 dá 30, 30 com 19 dá 55, não é isso? Então quer dizer que 55 elementos foram somados antes de chegar no 11º grupo. Então como é que a coisa vai funcionar? Vejam como é que é os nossos números para a gente não esquecer. 1, 3, 5, 7, 9 são os números ímpares. Confere? Então nós queremos considerar os nossos 55 primeiros números ímpares. Pode crer? Então você vai contando todo mundo, pensando lá nos nossos números ímpares na brincadeira. Então nós teríamos os números 1, vamos lá, ó, 1, 3, 5, e você continua até que você chega ao número A55. Por quê? Porque é o total de números que nós temos na criança. E aí seu exercício acabou, galera. Porque como é que vai funcionar agora? O A55, utilizando o termo geral, é o A1 mais... Qual é a lógica? Estou andando de 2 em 2. Então aqui vai ser do 1 até o 55. Do 1 até o 55 eu vou andar 54 casas. De quanto em quanto? De 2 em 2. Então aqui vai ficar 1 mais 108, que vai dar 109. Então você acabou de matar o seu exercício. Antes de chegar ao 11º grupo, foram 55 números, sendo que o último deles foi 109. Então agora qual é a sequência que você está procurando? Então vou apagar isso daqui. Quer dizer que o que nós estamos caçando agora... Deixa eu limpar essa tela inteira. O que nós estamos caçando agora é uma sequência que o 109 vinha. E eu quero daqui para frente.
Então daqui para frente vai ser 111, 113, 115, 11 vezes, porque o grupo tem 11 pessoas. Você continua aqui até que você fecha os 11 números. Qual é o último número dessa sequência? Então, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 131. Então, aqui você tem 11 números. Pegaram uma ideia bem diferente dessa questão? Ele juntou primeiro a quantidade de termos, vamos voltar lá. Primeiro, ó, a quantidade de termos, que é esse pedaço vermelhinho. Depois de juntar a quantidade de termos, nós fomos descobrir qual era o termo, por isso que nós achamos o último. E só depois de descobrir a quantidade e o último, nós fomos ver que o nosso grupo são os 11 próximos números. Então, nós montamos. Depois do 109, que era o último, 111, 113, 115, fomos contando até que chegou ao 131, finalizando esses 11 números. O que ele quer da gente? Ele quer a soma desses grupos. Então, como nós já vimos hoje, como é que é feita a soma de uma PA? Primeiro termo de uma sequência, 111. Último termo da sequência, 131. A quantidade de termos, que é 11. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui ficaria 242 vezes 11 sobre 2. Simplificando aqui a nossa continha, 242 dividido por 2 dá 121. Então, 121 vezes 11 equivale para nós a resposta da questão, que é 1331. Então, nosso gabarito é a letra B. Outra questão muito boa, galera. Eu acho que vale muito a pena vocês se debruçarem sobre ela no segundo momento. Das 3 questões que nós fizemos, a primeira vocês não precisam fazer. É uma questão que é muito além da nossa prova da ESA. Então, a gente utiliza ela só para poder lembrar os conceitos. Agora, a questão 2 e a questão 3 são questões ótimas para vocês treinarem, porque elas, além de trazer o conceito, trazem uma relação de interpretação. E isso é fundamental na hora da sua prova, né? De entender que você está somando num lugar, contando a quantidade de termos no outro. Ok? Então fica aí depois essa pequena história para vocês tentarem reproduzir quando vocês estiverem aí nos seus estudos sozinhos. Ok? Bem, a nossa próxima questão já é uma questão mais tranquila. A gente já viu toda a nossa ideia de utilizar essas... E soma daqui, tira dali, pega da acolá. Agora eu só quero misturar um pouquinho com geometria. Não vai ser nada de muito complexo. Então olha o que ele traz aí para nós. Imagine que você tenha os ângulos internos de um heptágono convexo. Ou seja, uma figura de 7 lados, por conta do hepta. Nós vimos isso já em uma das nossas pequenas revisões sobre geometria. Se as medidas desse ângulo formam uma progressão aritmética, qual vai ser o nosso quarto termo? Então, galera, qual é a ideia dessa questãozinha aqui para vocês entenderem? Ó, você tem um heptágono convexo. O grande objetivo aqui, então, é você associar onde esses 7 caras conversam com essa pessoa, com esse heptágono que aí apareceu. Veja que esse heptágono é convexo, mas ele não é regular. Ou seja, os ângulos não têm a mesma medida. Eles só formam uma progressão aritmética. Mas o fato é que se você desenha aí uma figura de 7 lados, pode ser de qualquer formato, que não importa. O importante é que tenha os 7 lados que você queira. Quantos triângulos cabem aí dentro?
Por que triângulo é importante aqui nessa questão? Porque nós estamos tratando dos ângulos internos. Então, se eu consigo perceber que aqui tem um triângulo, 2, 3, 4, 5 triângulos, eu sei quanto vale a soma, olha que palavra importante, dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos vai ser 5 vezes 180 graus. Por que isso, né? Porque são 5 triângulozinhos e cada triângulozinho tem 180 graus dentro dele. Logo, nós teremos aqui um total de 18 vezes 5 dá 0 sobre 4, 900 graus internamente, né? Então, o que a gente está mostrando aqui é que se você somar todo mundo, bicho, se eu somo todo mundo, então tem que dar 900 graus. Se eu somo os 7 ângulos que lá estão, o resultado final tem que ser 900. Vou só abrir uma pausa aqui para ler uma pergunta aqui do chat. Se fizermos uma proporção dos termos K, 2K, 3K, 4K, então você vai ter a soma dos ângulos internos. Olha só, Gabriel, eu não sei se isso se aplica diretamente. Isso seria verdadeiro se por acaso a razão fosse igual ao primeiro termo. Porque quando você fala K mais 2K, você está dizendo que daqui para cá você somou o K. Então você está falando que o primeiro termo da sua sequência é igual à razão. E nós não temos essa informação aqui nessa questão. Nós só temos que eles formam uma progressão aritmética, mas não sabemos ainda o que acontece relativo à sua razão, tá bom? Então, desse modo, da forma que aqui está, eu acho que a gente não pode dizer de primeira. Tem que brincar um pouco mais, tá certo? A gente vai fazer uma sacada aqui, uma jogada que é matadora para vocês que estão fazendo prova. Mas se liga, o que nós descobrimos aqui no fundo, Opa! Nós descobrimos que o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, então todos eles, né? A1 mais A2 mais A3, somado até o A7, tem que dar 900. Relaxa, Gabriel, a ideia é essa mesmo, bicho, a sacada é por aí. Não se preocupe, como você colocou, em atrapalhar, não. Primeiro que não atrapalhe. O bom é que a dúvida pode ser a dúvida de vários outros colegas, sempre que possível faça. Voltando à nossa questão do A1 ao A7 dá 900. O que nós aprendemos que isso aqui funciona? Ó, como essa sequência é uma PA, o que falava a fórmula da soma? Nunca esqueçam. Primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Isso tem que dar 900. Pode crer? Passa o 2 multiplicando e o 7 dividindo. Então, A1 mais A7 é 1.800 dividido por 7. E agora, bicho, a casa caiu pra gente. Porque do jeito que ele colocou, nós não sabemos nem quem é o A1, nem quem é o A7. Então, como é que a gente vai poder descobrir quem é o A4 que ele está querendo? Então, olha que crueldade. Para descobrir o resultado final, eu preciso achar 2 números. Eu não sei nenhum dos dois. Então, se eu não sei nenhum dos dois, como é que eu vou descobrir quem eu quero? E aí, o filho da égua que fez essa questão foi malicioso, porque ele usou uma propriedade que é bem sacana das nossas progressões, que é a seguinte, é uma manipulação do que a gente tem aqui para dar certo. Olha só, A1 é A1, A7 é A1 mais 6 razões. Todo mundo concorda? Por quê? Porque até chegar ao 7º termo você anda 6 vezes. Vamos preocupar só com essa parte vermelhinha aqui.
porque é isso que vai matar nosso exercício. Olha que safadinho. Isso é a mesma coisa que A1 mais A1 mais 3R mais 3R. Porque eram 6 números, né? 6 razões. Então isso aqui é A1 mais 3R, A1 mais 3R. Ô rapaz, olha só. A1 mais 3R é A4. A1 mais 3R é A4. Então você acredita que A1 mais A7 é a mesma coisa que A4 mais A4? É por isso que o cara pediu na questão quem é o A4. Ele não pediu qual é a razão, ele não pediu quem é o primeiro termo, ele pediu exatamente o quarto termo. Porque agora como é que finaliza a sua continha? Vamos tirar essa partezinha aqui, botar nesse jogo, ó. Vamos puxar esse vermelhinho aqui só para vocês entenderem o rascunho. A1 mais A7 é A1. A1 mais 6R. Então, como é que ficou aqui para a gente fechar essa conta? Vai ficar, ó, no lugar de A1 mais A1, a gente vai escrever 2A4. Então, 2A4 é 1.800 sobre 7. Então, a resposta do exercício, dividindo por 2, é 900 sobre 7. Danado, hein, bicho? Danado. Aí, 900 sobre 7, não sei quanto é que dá, deixa eu ver, 900 por 7 vai dar 200, 120, entre 125 e 130. Então, entre 125 e 130, o que chega mais perto aqui, a gente teria que fazer a conta completa, é a letra B. É um número entre 128 e 120, acho que é isso, né? Deixa eu ver. 900 dividido por 7. Então, 90 por 7 dá 12, sobra 84, desce 6, põe o 0. 60 por 7 dá 8, volta 56, sobra 4. Então, é 128, abobrinha. Então, você tem aí mais ou menos o que ele está querendo, né? Então, uma questão sobre manipulação de termos de uma progressão aritmética. Então, nós fizemos a conta pela soma. Então, aqui é a soma de termos, como nós vimos. A partir dessa soma de termos, utilizamos a fórmula da soma, como tem que ser, né? Sempre que você tiver com exercícios de soma, você cai na fórmula. E aí, daqui foi uma manipulação. Chegamos nesse ponto que era um beco sem saída. E aí, a gente teve que manipular agora o termo geral. E aí, a partir dessa manipulação do termo geral, é que foi possível substituir A1 mais A7 por A4 mais A4, chegando no objetivo que ele queria. Concordo, Eduardo, é uma questão bem danadinha, bem sacaninha. Mas para a gente fechar essa nossa aula, eu quero expandir isso que a gente acabou de ver com uma propriedade para vocês gravarem e fazer um pequeno resumo das fórmulas que a gente utilizou. Porque na aula que vem eu vou continuar para a gente fechar essa parte de progressão aritmética, beleza? Vou apagar tudo aqui, ó. O que nós vimos hoje que é importante? Temos uma progressão aritmética. Então tá lá. Uma PA. Então qual é a ideia da PA? Quando você anda para frente, você soma uma razão. Então quais são as relações que vocês têm de levar para o dia da sua prova? Primeiro, termo geral. O que o termo geral faz? Ele é geral, como o próprio nome está dizendo. Então ele calcula qualquer termo da sua sequência. E aí a formulazinha dele é: o termo que você quer descobrir na posição n é o primeiro termo, n menos 1, multiplicado pela razão. Vou fazer um destaque aqui porque é importante entender essa relação do subíndice. É o que faz você substituir corretamente, tá? A posição que você encontra n é a mesma que você vai utilizar na substituição do seu valor. Temos a soma de termos
E a soma de termos fala para nós que a soma de n termos é o primeiro mais o último vezes a quantidade dividida por 2. Então, ó, não tem razão nessa fórmula, só tem a quantidade de termos, né? Termo 1, termo 2, termo 3, termo n. Então, é ele que aparece lá na sua fórmula. E a última relação que a gente viu hoje é a chamada equidistância. Olha que nome feio, mas é o que a nossa questão estava dizendo até agora há pouco. O que a equidistância fala para nós? Para vocês gravarem aí, ó. AN mais AM é igual a AP mais AQ se N mais M é igual a P mais Q. Não me xinga. Não olha essa fórmula e me xinga, hein? A fórmula da equidistância ela é muito tranquila. É porque quando a gente escreve aqui com esse tanto de letra, parece que é uma coisa bem estranha, né? Mas o que a equidistância fala para nós com poucas palavras? Ele está dizendo assim, ó bicho, você não precisa ficar preocupado se você está somando dois termos, não. A soma não é fixa. A soma pode ser qualquer uma que você quiser, desde que o seguinte ponto ocorra. Olha só. A1 mais A7. A1 mais A7 a gente não sabia calcular, vocês concordam? Mas a equidistância fala assim, ó, importa quem está aqui embaixo. Quanto que é 1 mais 7, meus queridos? A1 mais 7 é 8? Então você não precisaria ter o A1 com um 7. Você poderia ter feito o 2 com 6. Por quê? Porque os números de baixo, os índices, também estão dando 8. Ah, então eu não gosto do 2 e do 6. Eu gosto do 3 e do 5. Não tem problema. Você pode utilizar. Assim como você pode utilizar o 4 e o 4. Por quê? Porque veja que a parte de baixo está sempre sendo mantida. Ó, as somas estão sempre dando 8. Então, o que nós fizemos na questão anterior foi substituir A1 mais A7 por A4 mais A4. Você pode fazer a troca que você bem entender. Então, se liga que o ponto-chave é sempre olhem para a parte de baixo, porque as questões vão querer sempre nos enganar nessa pegada. Então, só para a gente reforçar, estou fazendo A7 com A11. A7 com A11, não preciso se eu achar esses números feios. Eu posso fazer A9 mais A9, porque aqui está dando 18. Eu posso fazer A2 com A16. Posso fazer A6 com A13. O importante é sempre manter fixo a soma dos números na parte inferior. Isso é o que é essa coisa horrorosa que nós chamamos de equidistância. Então, a equidistância é que você pode trocar pelo número que você quiser, mantendo a mesma distância. Essa é a parada. Beleza, galera? Então é isso. Respondendo ali as perguntas do chat, para multiplicação de termos a gente vai ver que é um pouquinho diferente, tá, Henrico? Lá existe uma ideia de equidistância relativa à multiplicação que dá um pouquinho mais de trabalho, porque é relacionado com raízes. Sobre a parte teórica, quando eu dei PA tinha sim a parte de equidistância. Se vocês consultarem a parte teórica, vai ter lá para vocês esse pequeno pedaço. E até a prova não é muito difícil não, fica fácil de acompanhar. Belezinha, galera? Então por hoje é isso. Sexta-feira que vem, continuidade dessa matéria. Quebrem a cabeça essa semana, alucine na progressão aritmética para que a gente feche as nossas próximas 5 questões agora, ó, melzinho na chupeta. Valeu? Um abraço, moçada! Até a